Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui pela Analyte, que é essa escola que promove educação continuada para os profissionais da área da saúde, mais voltado aí para a parte das análises clínicas. O meu nome é Álvaro, eu sou farmacêutico, especialista em análises clínicas, também sou mestre em ciências da saúde e tenho uma boa experiência aí na bancada do laboratório. E pelas próximas aí 1 hora e 15, eu vou te ajudar, né? Vou te ensinar sobre a interpretação das aminotransferases, né? Que antigamente eram chamadas de transaminases, e são enzimas aí que são frequentemente solicitadas para o laboratório de análises clínicas para avaliar o dano hepático, tá? E dentro desse grupo dessas enzimas, nós vamos nos focar, né, nas duas principais delas que nós avaliamos de fato no laboratório, que é a aspartato aminotransferase, que é a AST, e a alanina aminotransferase, que é a ALT, né? E antigamente elas eram chamadas de TGO e TGP aí, respectivamente. Então, para essa aula aqui, eu montei um percurso, né, que a gente vai passar aí pela parte bioquímica e fisiológica, a gente vai passar também pela parte laboratorial e, por último, a parte clínica, onde a gente vai ver quais situações que se pode ter, né, a observação da elevação das aminotransferases no soro e fazer algumas correlações de exames, dependendo aí da situação clínica, certo? Mas antes da gente começar a aula, eu quero pedir para vocês que vocês deixem um joinha aqui nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal do YouTube, também me sigam lá no Instagram ou no Facebook. Eu vi que muita gente se inscreveu para aula, mas também não me segue lá. E lá eu posto muito conteúdo de análises clínicas, posto quizzes, questões de concurso, até mesmo comentários dessas questões. Inclusive, não esqueçam, né, que lá no e-mail de vocês receberam o PDF dessa aula e também, né, o e-book com as questões comentadas de concurso, tá? Então não esqueçam de baixar lá, certo? E eu peço que vocês fiquem até o final dessa aula, porque ao final eu tenho um aviso muito importante, um aviso muito especial para dar para vocês. Então fiquem até lá que vai ter uma surpresa no final, certo? Então vamos começar aqui com a parte da bioquímica. E de maneira muito simples, pessoal, as aminotransferases são enzimas, né? São um grupo de enzimas que catalisa a transferência do grupamento amina de um determinado aminoácido para um cetoácido, tá? Isso fisiologicamente está voltado aí mais para o metabolismo de proteínas, né? Síntese e degradação de proteínas a partir dos aminoácidos. Então, a aspartato aminotransferase, que é a AST, ela catalisa a transferência da amina do aspartato, que é um aminoácido, para o alfa-cetoglutarato, que é um cetoácido. Então eu coloquei aqui a reação para ficar mais simples da gente ver. Então o aspartato que ele vai doar um grupamento amina para o cetoglutarato. Essa reação ela até pode acontecer normalmente, mas para que essa reação seja compatível com a vida, é necessário que haja uma catalisação, né? Existe a presença de uma enzima ali para facilitar ou para acelerar essa reação, e essa enzima então é a AST, mas ela depende da presença da coenzima P5P, tá? Que é a piridoxal 5-fosfato, que a gente vai falar um pouco sobre ela depois. Quando esse grupamento amina ele é doado, né, aqui do aspartato para o alfa-cetoglutarato, o aspartato, então, quando perde essa amina, é convertido em oxalacetato, e o alfa-cetoglutarato, quando recebe esse grupamento amina, ele vira o glutamato, tá? Isso aqui vai ser muito importante depois para quando a gente vai falar lá na parte técnica, lá na parte laboratorial, onde a gente vai utilizar esse oxalacetato para uma outra reação e aí, sim, traduzir isso como uma medida para a atividade enzimática da AST. Bom, algo muito similar acontece aqui na ALT, mas mais especificamente ela catalisa a transferência da amina também, só que ela vai utilizar a alanina como doador desse grupamento amina, mas ainda assim o receptor, né, dessa amina vai ser o mesmo, né, vai ser o alfa-cetoglutarato também, que nem a gente viu lá na AST. Então aqui a alanina vai doar o grupamento amina para o alfa-cetoglutarato, aqui com a ajuda da ALT e em conjunto com a coenzima P5P, e quando a alanina perde essa amina, ela vira o piruvato, e quando o alfa-cetoglutarato recebe essa amina, ele vira o glutamato, assim como na outra reação também, e esse piruvato vai ser importante também para a parte técnica e laboratorial.
Bom, a P5P, essa piridoxal 5-fosfato, é a forma ativa da vitamina B6, né, ou também piroxina, e ela age aqui como uma coenzima essencial, tá, pessoal? Lembrando aqui, então, que que essas coenzimas elas agem na reação quando elas se ligam aqui à enzima, certo? Então aqui a gente tem uma apoenzima, seria, digamos, a enzima original e proteica, e depois essa coenzima ela se liga, né, na estrutura para moldar esse sítio ativo ali e auxiliar também na catálise das reações. Certo? Algumas enzimas também necessitam ou são auxiliadas por cofatores, aí, que são aqueles íons metálicos divalentes. Tá? Mas aqui o mais importante realmente para a atividade das aminotransferases é a P5P. Bom, dentro do nosso soro existem ambas formas séricas, né? Então uma fração das aminotransferases estão sob a forma de apoenzima, ou seja, elas não estão ligadas a P5P, e uma outra fração está ligada sim a P5P, que seria então uma holoenzima. Tá? E para padronizar isso para todos os testes, para todos os pacientes, se adiciona então a P5P nos reagentes de laboratório para que toda a atividade enzimática ali do soro ou do plasma seja medido. Tá? Então, se vocês olharem nos reagentes de vocês ali, vocês provavelmente em um deles estará lá a P5P. Eu até deixei no material de vocês aqui um mecanismo de como a P5P atua para que essa transferência de amina seja feita, então depois vocês dão uma olhada aí. Bom, em relação à distribuição agora fisiológica dessas aminotransferases, como que acontece? Então, assim como várias enzimas que a gente mede em laboratório, as aminotransferases estão amplamente distribuídas no organismo, ou seja, elas não são específicas de um organismo, de um órgão só, né, de um tecido só. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, nas duas colunas, que é, então, uma relação da atividade das aminotransferases, né? Uma relação entre o soro e os órgãos ou os tecidos. Né? Então, por exemplo, aqui eu não quero dizer que no soro só tem uma unidade por litro, né, de atividade das aminotransferases. Sim, que aqui a gente tem uma relação. Né? Nos eritrócitos a gente tem 15 vezes mais atividade do que no soro. Certo? Então, aqui no coração, por exemplo, a gente tem 7.800 vezes mais atividade da haste no coração do que no soro. Tá? Então, de cara, a gente percebe que a haste ela é muito mais inespecífica do que a ALT, certo? Porque existe uma quantidade de atividade enzimática muito maior em outros tecidos, como, por exemplo, no coração, nos músculos esqueléticos e também aqui nos rins. Então a ALT, ela, em outros órgãos, ela está presente, mas de uma maneira bem menor, certo? E ela, aqui de cara a gente consegue ver que a ALT ela é muito mais específica para o fígado do que a haste, beleza? Essa é a primeira conclusão que nós podemos tirar dessa tabela aqui. A segunda conclusão que a gente pode tirar também é que muitas pessoas às vezes olham para esses valores e pensam, bom, como a haste ela tem uma maior atividade no fígado, talvez ela seja mais sensível do que a ALT para detectar dano hepático. Mas isso não é verdade, porque a nível celular, lá nos hepatócitos, a haste ela está presente tanto no citoplasma quanto também nas mitocôndrias. E a ALT, por outro lado, ela se encontra exclusivamente no citoplasma. Tá? Então, se a gente for observar só o citoplasma, muito provavelmente essas duas atividades enzimáticas elas acabam sendo praticamente as mesmas. Tá? E quando a gente vai observar, além disso, ainda as mitocôndrias, aí sim tem uma atividade bem maior da haste. Tá? Então ela não é mais sensível do que a ALT, é só por causa mesmo dessa localização que adicionalmente elas estão presentes nas mitocôndrias. E isso pode sugerir um dano um pouco mais profundo, porque afinal seria necessário o rompimento, além da membrana celular, seria necessário um extravasamento do conteúdo que está dentro das mitocôndrias. Certo? Então, quando a haste está mais elevada do que a ALT, né, não muito mais elevada, talvez ela indique um dano mais profundo no fígado. Tá? E outra conclusão que a gente chega aqui é que em situações de hemólise, né, principalmente aquelas situações in vitro,
onde se tem algum problema com a coleta, a gente vai ter mais problemas com a AST do que com a ALT, beleza? Bom, aí talvez a gente possa se perguntar, né? Mas por que existe essa atividade residual aqui no soro, né? Essas enzimas não têm muito mais utilidade dentro das células, dentro dos tecidos? E sim, né, na verdade, essa atividade residual do soro, elas vêm dos tecidos, mas ela vem a partir desse turnover celular que acontece normalmente com o nosso corpo, né? Afinal, células estão morrendo, células estão sendo constituídas de novo, sendo formadas, sendo desenvolvidas, né? E quando há esse turnover, né, as células acabam morrendo, o conteúdo intracelular delas acaba sendo extravasado, isso chega, né, ao líquido intersticial e também chega ao plasma, né, ao sangue. E por isso que a gente tem esse nível residual, e isso que vai dar, né, aqueles valores normais que a gente tem no nosso sangue. Bom, quando essas enzimas chegam no nosso plasma, elas não ficam ali para sempre, né? Elas acham o seu caminho ali para o fígado e lá eles vão ser metabolizados e reciclados em outros componentes. Aí, o metabolismo hepático, né, dizem que a TGO, né, ou a AST, ela tem uma meia-vida de aproximadamente 18 horas, enquanto que a ALT ela tem uma meia-vida de 36 horas. E é por isso que também a gente pode ver algumas diferenças em relação a essas duas enzimas no nosso sangue, né? Uma tem um clearance um pouco mais rápido do que a outra. Então, em geral, né, nos danos hepáticos mais superficiais, a gente vai ver, né, a predominância da ALT em relação à AST, e esse é um dos motivos aqui. Então, eu comentei sobre os valores de referência, né, esse valor residual aqui de enzimas. Coloquei aqui os valores da AST e da ALT também. Esses valores são utilizados pelo laboratório Fleury, tá? Isso que varia de laboratório para laboratório. Alguns laboratórios utilizam aqui 50, né, como valor da AST e da ALT aqui também, né, abaixo de 50, mas eles usam aqui 40. E eu estou utilizando aqui só como exemplo mesmo. Na AST, a gente tem uma discrepância maior em relação às idades, né, onde aqui indivíduos, né, maiores de 2 anos, tanto masculino quanto feminino, apresentam aqui uma atividade residual geralmente até 40, tá? Enquanto os recém-nascidos e os bebês aqui até 2 anos apresentam uma atividade um pouco maior. Na ALT, isso não acontece de maneira tão discrepante aqui, né? A gente tem valores muito similares, tanto os bebês quanto os adultos. E quando, então, eu tenho uma atividade sérica acima desses valores aqui, eu então posso supor que há um extravasamento das aminotransferases. Então, isso a gente vai ver, por exemplo, em necrose, ou seja, as células do meu tecido estão morrendo, né? Há uma necrose dos hepatócitos ali, por exemplo, ou do tecido hepático. Então, com a morte dessas células, o conteúdo intracelular vai ser extravasado. Tá? Então, aqui a gente geralmente vai observar maiores alterações nas aminotransferases do que somente uma inflamação, por exemplo, né? Porque na inflamação, muitas vezes, o tecido ele não acaba sendo destruído, né? A célula acaba não morrendo e ela não extravasa todo o seu conteúdo para fora. O que acontece muitas vezes na inflamação é que há um aumento da permeabilidade da membrana celular, e isso, de alguma forma, permite o extravasamento de algum conteúdo intracelular, e é por isso que a gente vai ver menores elevações aqui, caso tenha somente uma inflamação, né? Não uma necrose por si só, certo? Bom, como a AST ela não é tão específica para o fígado, né? Quando a gente tem uma relação entre AST e ALT acima de 5, ou seja, a AST está muito maior do que a ALT, isso sugere, né, um dano extra-hepático. Então aí o médico ele já vai partir para um outro caminho, né? Ele já vai pensar em hemólise, já vai pensar em rabdomiólise, né, que é o rompimento do tecido muscular esquelético, e também vai pensar em talvez algum dano cardíaco, né, infarto agudo do miocárdio, que aí sim tem uma necrose tecidual muito pesada, e aí sim vai ter um aumento bem significativo da aspartato aminotransferase. Agora, quando essa relação é por volta de 1 ou menor do que de 1, essas elevações das aminotransferases então indicam dano celular. Então a gente vai ver isso muito nas hepatites, né, e na inflamação
do fígado. E a gente vai ver isso basicamente nas hepatites virais, nas hepatites induzidas por drogas ou toxinas, por hepatites autoimunes, hepatites vasculares, mais especificamente em situações de isquemia, no acúmulo de gordura no fígado, na esteatose e também em algumas doenças hereditárias. Tá? E aqui a gente, para diferenciar esses várias situações clínicas, né, a gente vai primeiro avaliar a magnitude, né, de elevação das aminotransferases. Também vamos avaliar essa razão entre AST e ALT, que algumas vezes pode ser muito útil. Também a gente vai fazer também correlações de exames para avaliar qual seria, né, onde que o paciente se encaixa aqui nesses quadros clínicos, tá? Lembrando que a AST e ALT não são os únicos marcadores hepáticos, né? A gente tem outras enzimas e outras substâncias que podem ser utilizadas aí para avaliar dano no sistema hepatobiliar ou também função hepática, e alguns deles também vão apresentar uma certa elevação nesses cenários aqui que eu comentei, mas vão ser elevações um pouco mais sutis, né, em função da proximidade do local da inflamação. Mas o protagonista aqui nessas situações aqui, a maior elevação do painel hepático vai ser nas aminotransferases realmente. Tá? Bom, após essa introdução aqui da parte fisiológica e também da parte bioquímica, a gente vai agora para a parte laboratorial, ou seja, como que a gente dosa, como que a gente avalia essas enzimas dentro do laboratório de análises clínicas e ali na bancada, na rotina, né? Então, como a gente tem uma certa dificuldade de avaliar a concentração da enzima em si, a gente acaba avaliando a atividade enzimática, geralmente utilizando aí o método cinético, tá? Então a gente vai utilizar aquelas reações fisiológicas que a gente viu antes, em conjunto com reações acopladas, né, a um outro sistema enzimático aqui. Então a gente usa geralmente as reações que envolvem a oxidação ou a redução do NADH e do NAD. Né? Mais especificamente aqui nas aminotransferases a gente usa a oxidação do NADH em NAD. Então, na aspartato aminotransferase, a gente utiliza aqui aquela reação fisiológica, né, onde vai ter aquela transferência do grupamento amina, formando oxalacetato e glutamato, tá, na presença da P5P aqui também. Bom, esse oxalacetato que é produzido aqui, ele vai ser reduzido a malato quando eu adiciono a malato desidrogenase e eu também adiciono NADH aqui também. Aí, quando esse oxalacetato ele é reduzido, o meu NADH ele é oxidado. Então, de NADH ele é oxidado a NAD. E é interessante isso porque o NADH ele é uma molécula que ele é oticamente ativa no ultravioleta, né? A gente consegue ver no espectrofotômetro, ele acaba absorvendo luz. E o NAD, ele não tem essa característica. Então, quando eu tenho essa oxidação do NADH em NAD, eu tenho uma redução da minha absorbância. Tá? Então, a redução dessa absorbância lá na faixa ultravioleta, né, geralmente se utiliza em 340 nanômetros, essa redução da absorbância ela é proporcional à atividade enzimática. Certo? Então, lá nos meus reagentes do laboratório, eu vou ter excesso de aspartato, eu vou ter excesso de alfa-cetoglutarato, eu vou ter uma boa quantidade de P5P e eu também vou ter NADH. Então, quando eu controlo tudo isso, né, a única variação que eu tenho aqui é em relação à atividade enzimática, que é o meu objetivo aqui, né, avaliar a atividade da aspartato aminotransferase. E basicamente essa reação, a ideia é o mesmo que ocorre aqui na alanina aminotransferase, né, onde eu tenho a formação do piruvato e do glutamato, e esse piruvato que foi, né, produzido aqui na reação, ele vai ser reduzido a lactato pela lactato desidrogenase, e esse NADH vai ser oxidado em NAD. Então aqui a mesma coisa, né, a redução de absorbância ali na faixa ultravioleta é proporcional à atividade da ALT aqui também. Tá? Lembrando que essas enzimas, obviamente, elas catalisam a reação direta e inversa, mas como nos meus reagentes eu coloco um excesso, né, de substratos, essa reação então vai se deslocar
aqui para a direita, né, fazendo com que eu consiga, então, avaliar essa atividade, essa cinética enzimática. E claro que eu vou medir isso aqui em um intervalo de tempo, né? O método cinético tu pega a absorbância inicial e depois tu vê a absorbância final e tu vai ver essa redução. Por isso que essa redução na absorbância ela é proporcional à atividade enzimática. Bom, a amostra de escolha geralmente se utiliza muito mais o soro, mas alguns fabricantes também permitem utilizar o plasma heparinizado, né? Não se deve utilizar o EDTA, né? Afinal ele acaba capturando alguns íons que podem ser importantes aí para a atividade enzimática. E alguns outros tipos de anticoagulante, né, como o fluoreto e o citrato, eles podem inibir diretamente a atividade de algumas enzimas, né? E aqui o citrato ele acaba interferindo com as aminotransferases. Então, pode-se utilizar a heparina realmente, mas creio que a maioria dos laboratórios utilize o soro, tá? E a estabilidade dessa amostra gira em torno de 3 a 4 dias, né, sobre refrigeração, e aí cerca de 12, 24 até 48 horas se for armazenado em temperatura ambiente. Em relação aos interferentes, como a gente já tinha visto, a haste ela vai sofrer um pouco mais com a hemólise, né? Afinal, dentro das hemácias há uma atividade muito maior, né, de haste do que de alt. Então, aqui, valores de hemoglobina aqui acima de 45 mg por decilitro produzem uma interferência significativa aqui para a haste. Então, essas amostras não devem ser utilizadas, devem ser evitadas. Mas, em relação à icterícia e também à lipemia, aqui, bilirrubina abaixo de 19 e triglicerídeos abaixo de 650 não produzem interferências significativas, tá? Para valores maiores do que estes, né, é interessante aí averiguar se o paciente realmente está em jejum, né, para aqui no caso de lipemia, e também, quem sabe, aí, fazer uma diluição da amostra para ver como que se dão os resultados. Aqui na ALT, então, a gente não tem tantos problemas quanto a hemoglobina, né, valores aí até 180 não produzem interferência significativa, e aqui a bilirrubina e os triglicerídeos também a mesma coisa do que a haste, beleza? Agora, então, vamos para a parte mais complexa, mas também que é a mais legal, né? O que eu mais gosto aqui da parte clínica. Bom, eu já tinha comentado lá as situações, né, que as aminotransferases estão aí aumentadas, e a gente vai passar por cada uma delas e a gente vai, né, ver qual é a magnitude de elevação dessas aminotransferases que é esperada, ver também qual é a relação esperada entre AST e ALT e outras correlações de exames, né, exames adicionais que a gente pode achar nesses contextos clínicos aqui. Tá? Então aqui, geralmente quando o médico vê uma alteração muito importante nas aminotransferases, ele já vai pensar em hepatite. Tá? Então, claro que existem várias hepatites, né, a B, a C, a D, a E, enfim, que o médico pode investigar, mas nessa aula aqui, para não ficar muito grande, eu vou focar nas principais, né, na hepatite B, que a gente tem um monte de marcador para avaliar, e depois na hepatite C, né, essas duas sendo as principais hepatites aí. Bom, na hepatite B eu coloquei no material aqui de vocês uma fotinho com um gráfico, né, que tem os vários marcadores que a gente pode ver aqui que talvez o médico solicite e que dá a entender que ele está investigando uma possível hepatite viral. Então ele pode pedir os antígenos, né, o HBsAg e o HbAg. Né, o HBs é o antígeno de superfície, o anti-HB é aquele antígeno mais voltado para que indica replicação viral. Né, a gente tem o anti-HBc total, né, a gente pode diferenciar em relação ao IgM também. E outros anticorpos depois que são formados são o anti-HBs, né, que também pode estar relacionado aí após vacina, e o anti-HBe também que se forma em função, né, desse antígeno HBe aqui. Bom, a hepatite ela pode ser dividida aí em 3 etapas, né? E na última etapa pode se diferenciar entre uma recuperação ou o início da fase crônica. Então, no tempo, na primeira fase, a gente tem o tempo de incubação do vírus, né? Há uma infecção, né? E esse tempo de incubação ele é variável de 4 a 12 semanas.
Então, nessa primeira fase, a gente tem um aumento muito significativo da carga viral. E lembrando, né, que aqui não há elevações das aminotransferases, não há, né, icterícia, aqui não tem aumento de bilirrubina, não tem nada. Isso porque o paciente está, né, numa fase de incubação, não tem sintomas. E lembrando que na hepatite B, ele não é um vírus que quando ele se replica, ele não rompe a célula, né? O vírus ele consegue sair da célula de modo pacífico, digamos assim. O problema depois vem com o ataque imunológico, né? Que aí o sistema imune vai tentar eliminar essas células que estão infectadas e aí sim vai surgir sintomas realmente mais evidentes. E aqui nesse período de incubação, né, no final dele, aqui a gente, né, do meio para o final, a gente começa a ter a detecção do HBsAg, mas o HBeAg ele acaba não sendo detectado geralmente nesse período de incubação, tá? Quando está mais na fase aguda realmente da doença, é que se vê essa positividade do antígeno do HBe. Bom, depois do tempo de incubação, então a gente tem a fase aguda, tá? E aqui na hepatite B, cerca de 95% aí dos adultos, a infecção ela tem uma resolução, certo? O paciente ele cria anticorpos, né? Tem produção de anti-HBs, tem produção de anti-HBe e tudo ocorre bem. Tá? Em cerca de 5% dos pacientes isso não ocorre, o paciente tem algum problema com o sistema imune, não produz anticorpos e acaba indo então para uma fase mais crônica. Tá? Mas aqui na fase aguda, a gente vai ter uma carga viral alta também do HBV, né, aqui entre 10.000 e 100.000 unidades internacionais por ml. E as aminotransferases, a gente espera aqui nessa fase aguda, na faixa aqui de 15 a 40 vezes o limite superior normal aqui, tá? Superior normal. Então, isso se traduz aqui em torno de 600 a 1.600, tá? É claro que já existem casos em que há um aumento muito maior das aminotransferases aqui, chegando até 100 vezes, mas esses aumentos são bem raros. Então, o que eu espero de magnitude de aumento aqui é isso aqui, né, de 15 a 40 vezes. Então, aqui lembrando que, né, essa elevação das aminotransferases é devido à resposta imune, né, principalmente em função dos ataques aos hepatócitos infectados pelas células T helper TCD8. Tá? E aqui a gente vai ver uma predominância, né, majoritária da ALT em relação à AST. Beleza? E a elevação das aminotransferases aqui, né, principalmente a ALT, por mais de 6 meses, indica, então, a passagem dessa fase aguda para uma fase mais crônica. Mas lembrem-se que na fase crônica a gente tem ainda o HBsAg positivo. Tá? Então, se o paciente tem um HBsAg negativo, tem anti-HBs positivo, tem anti-HBe positivo e tem uma ALT elevada, bom, essa ALT elevada é por outra situação, né? Pode ser por etilismo, pode ser por uma esteatose, ou enfim, já um processo de cirrose, enfim, não sei, né? Mas não é em função da hepatite B. E aqui alguns pacientes, né, como eles têm essa sintomatologia um pouco mais forte aqui no fígado, a gente pode ter uma elevação mais significativa da bilirrubina, o paciente pode apresentar uma icterícia e também aquela urina de coloração mais marrom, com aquela espuma mais amarelada também. Então aqui eu coloquei a sorologia da fase aguda, né? HBsAg vai estar reagente, o HBAg também reagente, o anti-HBC total vai estar reagente, né? Mas aqui no início a gente vai ter uma produção maior, né, de IgM e depois tem essa conversão, né? Essa troca para o IgG, que ele fica aí, ao longo dos anos reagente. Mas o anti-HBC, lembrando que ele não traz proteção de fato contra o vírus. E depois, né, caso o paciente tenha resolução do quadro aqui, a gente ainda vai ter o anti-HBC total reagente, né, mas vai ser mais voltado para a produção de IgG. Aqui o anti-HBs vai estar reagente e esse anti-HBs ele confere proteção contra o vírus em si.
Tá? E lembrando, o anti-HBS, se o paciente tem o anti-HBS reagente e o anti-HBC não reagente, isso se trata somente de um estado pós-vacinal, né? O paciente ele não teve contato com o vírus, mas ele teve contato, né, com a vacina. E atentar aqui, pessoal, para a janela imunológica, porque entre essa fase aguda e a recuperação, às vezes esse HBsAg ele negativa, certo? Mas eu ainda não tenho a produção de anti-HBs. Então aqui o único marcador de contato com o vírus vai ser o anti-HBC total, realmente, tá? E aí depois o médico vai ter que avaliar se o paciente vem para um anti-HBs positivo, tá? Mas geralmente quando o HBsAg é negativa, ele vai estar nessa fase, nessa janela imunológica, tá? Até porque se ele não tiver recuperação, o anti-HBsAg dele vai estar positivo ainda. A gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, aqui ainda na resolução eu vou ter o anti-HBe reagente também. A carga viral vai estar indetectável, muito baixa. E a gente vai ter uma normalização das transaminases aqui aí em cerca de 1 ou 2 semanas, tá? Bom, se o paciente não tem, então, essa resolução da infecção da hepatite B, essa infecção fica persistente por mais de 6 meses, então aqui a gente vai observar um HBsAg reagente e nessa fase aqui, nessa fase crônica, se observa uma elevação persistente das aminotransferases aqui, gira em torno, né, de 200 unidades por litro, principalmente o ALT aqui, mas tem variações aqui também. Tá? Dentro da fase crônica, a gente tem ainda 2 fases, né? Se distingue em 2 fases, a fase imune ativa e a fase inativa, ou aquela fase de portador, o portador inativo do vírus, né? De vírus inativo. Então aqui na fase imune ativa, eu tenho a positividade do HBsAg, eu tenho a positividade do HBeAg também, mas eu não tenho a soroconversão, eu não tenho a formação de anti-HBs e eu não tenho a formação de anti-HBe. O único anticorpo que forma é o anti-HBc total, mas ele não dá proteção para o vírus. Tá? Então aqui nessa fase imune ativa eu tenho aquela elevação ali, como eu comentei, das aminotransferases, porque tem uma certa inflamação hepática. Certo? Aqui dentro dessa fase imune ativa, a gente tem uma outra fase chamada de fase imunotolerante. Isso aqui é muito comum quando há uma exposição muito cedo, né, do vírus a indivíduos, por exemplo, naquelas transmissões materno-fetal. Então, o organismo, né, o sistema imune daquela criança, daquele bebê, ele cria uma certa tolerância ao vírus e ele não ataca o vírus. Então a gente tem o mesmo cenário aqui, ou seja, não se forma, né, anticorpos, mas aqui geralmente não tem inflamação hepática, né? As aminotransferases geralmente estão normais aqui, né, nessa fase imunotolerante. Mas é mais comum em pacientes ou muito imunocomprometidos ou naqueles pacientes mesmo que tiveram uma exposição muito cedo ao vírus, principalmente aquelas crianças que foram infectadas a partir da mãe. E por fim, a gente tem aqui a fase inativa, que é o estado portador inativo do vírus, onde o paciente ele sai dessa fase imune ativa e ele acaba tendo uma soroconversão parcial, ou seja, ele desenvolve o anti-HBe, então o HBeAg dele tem aqui uma queda, né, por causa desse anticorpo, e o vírus fica lá latente. Certo? Ele não tem replicação, então aqui a gente também vai ter uma normalização das aminotransferases, vai ter uma carga viral muito baixa ou indetectável. Então aqui eu coloquei a soroconversão parcial, e esses pacientes podem ficar ali com esse estado por anos e anos. Né? Caso haja algum problema com o sistema imunológico, né, ou alguma outra situação, principalmente aquelas superinfecções com hepatite D, aí vai ter uma exacerbação da hepatite B de novo e ele volta para aquela fase imune ativa. Então ele vai voltar para isso aqui e a gente vai ter elevação novamente das aminotransferases. Então é isso de hepatite B. Agora na hepatite C, a gente tem um tempo de incubação um pouco mais, né, variável, de 2 a 15 semanas.
E aqui, diferente da hepatite B, né, a maioria dos pacientes também é assintomático ou apresenta alguns sintomas inespecíficos, e a maioria desses pacientes vai para uma fase crônica. Tá? E apenas uma pequena parcela dos pacientes apresentam um quadro semelhante realmente de hepatite mais forte, né, com icterícia, com aquela urina mais marrom e também com aumentos agudos aí das aminotransferases, né, de 15 a 40 vezes o limite superior normal. Então aqui também a elevação é devido à resposta imune e tem uma predominância da ALT em relação à AST também. É uma situação muito parecida com o quadro sintomático da hepatite B. Tá? Mas aqui a maioria dos pacientes, né, ao contrário da hepatite B, vai para essa fase um pouco mais crônica. E como é que a gente avalia a hepatite C, né? Bom, o médico, quando ele vai avaliar por hepatopatias, e principalmente as hepatites virais, ele vai pedir um anti-HCV, né, para se certificar. E, claro, tem um problema de sensibilidade com os anticorpos, né, porque, afinal, o paciente tem contato com o vírus e ele leva um tempo para produzir anticorpos. E aqui no caso do anti-HCV, ele é detectável, né, o anti-HCV ele é detectável de 4 a 8 semanas após o início aí da infecção. E aqui, né, a gente não tem uma distinção da infecção aguda para infecção crônica só com o anti-HCV. Tá? E é interessante que esse anticorpo ele não promove proteção contra o vírus, ele vai indicar somente se o paciente teve contato com o vírus ou não. Tá? Para confirmar essa infecção, o médico vai pedir posteriormente, né, se o anti-HCV der positivo, ele vai pedir uma carga viral de HCV, né, por PCR, e se der positivo, essa infecção está confirmada, e se der negativo, isso quer dizer que teve um contato prévio com o vírus e essa infecção foi resolvida, certo? Agora, se o HCV der negativo, né, e o médico ainda pedir a carga viral, é porque ele tem uma suspeita muito forte de que esse paciente teve aí em contato com o vírus ou teve uma infecção recente. Agora, se essa carga viral, né, está aí positiva abaixo de 6 meses, né, a partir aí do histórico do paciente de possível infecção, isso indica, né, uma infecção aguda. Agora, se essa positividade é acima de 6 meses, essa infecção ela já está mais no estado crônico. E geralmente aqui, né, as aminotransferases ficam estáveis aí ao longo do tempo. Aí eu até pesquisei um pouco mais sobre a hepatite C. E aqui vi um pouco da estatística, né? Cerca de 1/3 dos pacientes apresentam níveis normais de aminotransferases. 1/4 deles apresenta um aumento de acima de 2 vezes o limite superior normal, né? Com predominância da ALT também. E raramente são observados aí aumentos maiores, como por exemplo de 10 vezes o limite superior normal. E há uma baixa correlação entre os níveis de aminotransferases e os achados histológicos no fígado. Então não quer dizer que o paciente tem valores normais de aminotransferases, não quer dizer que ele já não esteja com um processo de fibrose, de cirrose no fígado, certo? Bom, além das hepatites dessas mais conhecidas, né, A, B, C, a gente tem outros vírus também que podem causar hepatites, mas eles são mais importantes aí em pacientes que são imunocomprometidos. Aqui a gente pode citar o citomegalovírus, o Epstein-Barr, né, mononucleose, e o herpes vírus. E no laboratório a gente pode, né, dosar anticorpos para citomegalovírus, tanto IgG quanto IgM. O Epstein-Barr também geralmente se pede aqueles anticorpos heterófilos, se eu não me engano. Na hematologia às vezes se vê também linfócitos atípicos. E no herpes vírus também o médico pode solicitar aqueles pesquisa, né, de herpes vírus simples 1 e 2, né, também de anticorpos. Bom, agora passando das hepatites virais, o que o médico pode pensar quando há esse aumento das aminotransferases, né? O segundo pensamento, assim, vem para a lesão hepática induzida por drogas ou toxinas, tá? E isso aqui é um mundo completamente à parte, porque é uma lista enorme de fármacos que podem, drogas ou toxinas que podem causar, né, uma lesão hepática e aumentar os níveis de aminotransferases. Mas o que a gente tem que saber aqui é que no uso de medicação, uso de drogas, se pode ter 2 tipos de reação,
tá? Uso de drogas e também de alguns outros compostos que são utilizados aí nas farmácias, até nas farmácias magistrais, né? Então a gente tem um tipo de reação intrínseca e idiosincrática. A intrínseca são aqueles medicamentos que causam hepatotoxicidade, mas ocorre de maneira muito comum e também de maneira previsível. Isso geralmente ocorre e é dose dependente e a fase de latência é curta, ou seja, eu uso tal medicação e logo depois, 24 horas depois, eu já vou estar com uma hepatotoxicidade. Tá? Então isso é muito comum. E o principal medicação que se vê essa reação intrínseca é o acetaminofeno, que é o paracetamol. E ele é responsável por cerca de metade das insuficiências hepáticas que acontecem lá nos Estados Unidos. Né? A hepatotoxicidade com o paracetamol ele pode ocorrer mesmo em doses ligeiramente acima do máximo recomendado de 4 gramas. Tá? Então aqui eu coloquei, né, que geralmente se espera um aumento acima de 5 vezes o limite superior normal das aminotransferases, mas eu estou sendo bem conservador aqui, porque tem certas intoxicações com acetaminofeno que dão reações muito graves no fígado e pode gerar uma certa, até mesmo necrose tecidual, e a gente percebe níveis aqui muito elevados de aminotransferases, acima de 15 vezes, chegando até 30, 40, 50 vezes o limite superior normal. Então, isso aqui é bem variável de acordo com a utilização que o paciente tem. Né? Se ele utiliza uma dose muito elevada e tem aquelas intoxicações mais graves, a gente vai ver um aumento bem grande aqui das aminotransferases. Então, outros exemplos aqui, né? O diclofenaco ou outros anti-inflamatórios, isoniazida, que é utilizada para tuberculose, também outros antibióticos aqui, né? Sulfonamida, nitrofurantoína e mais raramente, as estatinas também podem causar essa lesão hepática induzida por drogas, tá? É um pouco mais raro, mas as estatinas são muito utilizadas. Agora, por outro lado, nas reações idiosincráticas, elas ocorrem muito mais raramente e de uma maneira muito mais imprevisível, porque isso depende muito da interação entre a droga e o indivíduo. Então, depende do tipo de vida do indivíduo, depende da sua fisiologia, da sua genética, se ele usa outras drogas, se ele usa outras substâncias, enfim, suplementos. Então isso depende bastante, é bem difícil de chegar nesse diagnóstico aqui. Tá? Ele é dose independente, ou seja, nem sempre eu uso uma dosagem baixa aqui, eu não vou ter tantas reações. Ele pode até acontecer com doses mais baixas, mas é claro que é mais comum com doses mais altas. E aqui a fase de latência ela é bem variável, que é o contrário do que a gente viu ali nessa lesão intrínseca aqui, né? Esse tipo de reação intrínseca. Então aqui, se o paciente faz uso de uma certa substância ou toxina, pode ter um intervalo aí de 5, 6 dias ou até mesmo uma semana, porque vai dar essa reação aqui de lesão hepática. Então até tem já artigos falando sobre até mesmo o uso de ervas e chás medicinais, medicamentos ditos naturais que podem dar esses efeitos aqui também. Então nessa reação idiosincrática, geralmente eu espero também um aumento bem considerável das aminotransferases, porque mas é bem mais raro essa reação aqui. Agora, toxinas, a principal que a gente tem que levar em consideração quando há um aumento das aminotransferases é o abuso do álcool, que pode chegar até uma hepatite alcoólica. É claro que o consumo eventual aí, social de álcool não vai causar grandes impactos nas aminotransferases, né? Mas se o paciente tem uso frequente, uso crônico, acima de 40 gramas de álcool por dia, muito provavelmente esse paciente vai apresentar ao longo do tempo aí uma hepatite alcoólica. E essas aminotransferases geralmente estão aí não tão altas quanto a gente viu ali no uso de drogas, né? Nessa lesão hepática induzida por paracetamol, por exemplo, e também não vai estar tão elevada quanto nas hepatites virais. Tá? Então, geralmente fica abaixo de 300 e raramente acima de 500 unidades por litro.
E é interessante aqui que no uso do álcool, né, na hepatite alcoólica, a gente observa uma predominância da AST em relação à ALT. Então aqui a gente tem uma razão entre AST e ALT acima de 2, aproximadamente 1,5 ali. Tá? Então a maioria dos pacientes apresenta isso aqui. Tá? Geralmente porque o álcool ele induz um dano maior ali nas mitocôndrias. Tá? Outros achados laboratoriais aqui que a gente pode pensar no abuso do álcool. Na bioquímica a gente vai ter o aumento da atividade da gama-GT, né? Essa enzima é clássica para avaliar esse consumo frequente de álcool. Temos também o aumento da homocisteína, né, que reflete também a redução da B12 aqui, e a redução do folato também. Geralmente esses pacientes apresentam algumas deficiências de algumas vitaminas. Isso vai se refletir lá na hematologia. A gente pode ver uma anemia aí macrocítica, né, acompanhado de leucopenia e também linfocitopenia. Bom, quando o médico investiga já essas duas causas aqui e ele não percebe que não está conseguindo fazer o diagnóstico, ele vai partir então para situações um pouco mais incomuns, né? Aqui a hepatite autoimune ela não é tão comum assim, mas ela é basicamente aquele ataque, né, do sistema imune, o próprio sistema imune atacando o próprio corpo, né? Então a gente tem autoanticorpos que sinalizam o ataque autoimune ao tecido hepático. Isso gera, obviamente, inflamação e destruição dos hepatócitos, tá? O que a gente pode pensar aqui na hepatite autoimune? Bom, é muito mais comum essa situação, esse quadro clínico em mulheres. E aqui a atividade das aminotransferases ela é muito variável. Tá? Eu espero aqui valores aqui de 5 a 10 vezes o limite superior normal. Mas isso varia aí de acordo com o estado do paciente, né? Se ele está com uma crise autoimune muito aguda e muito, né, assim, muito mais grave, mais severa, essas aminotransferases vão estar mais elevadas, mas isso é mais raro, né? Esses aumentos acima de 25 vezes é mais raro. Tá? Mas, por exemplo, existem pacientes também assintomáticos em que as aminotransferases vão estar bem mais baixas, né? Ali por volta de 150, 200 talvez. Tá? Mas em geral a gente vê esses valores aqui de 5 a 10. Aqui também esses pacientes apresentam uma elevação nas gama-globulinas. Então lá se a gente fizer uma eletroforese de proteínas, a gente vai ver um aumento policlonal na faixa das imunoglobulinas. A gente vai ver uma predominância maior de IgG. Lembrando que aqui é o aumento policlonal e não monoclonal. Tá? E as gama-globulinas acabam sendo importantes junto com as aminotransferases para, né, como marcador de atividade da doença. Então, se o paciente está com uma crise autoimune ou não. Agora, se o médico quer avaliar mais do que isso, né, ele viu que as aminotransferases estão positivas, né, viu que não é uma hepatite viral, viu que provavelmente não é uma lesão induzida por drogas, viu que as gama-globulinas estão elevadas, com predomínio de IgG, aumento policlonal na faixa das imunoglobulinas, ele vai pensar então em pedir, né, ele vai solicitar a dosagem de autoanticorpos. E dentro da hepatite autoimune, a gente pode diferenciar os pacientes de acordo com a positividade desses autoanticorpos, né? Então, geralmente se divide em hepatite autoimune tipo 1 e tipo 2, sendo que a hepatite autoimune tipo 1 é muito mais comum, certo? 95% dos casos. Esse tipo de autoimunidade geralmente tem início na fase adulta e a maioria dos pacientes apresenta positividade no FAN, né, que é os anticorpos antinucleares, e no SMA, que são anticorpos antimúsculo liso. Alguns pacientes apresentam esses outros marcadores aqui, né, o PANCA e também o antígeno hepático solúvel, tá? Mas os médicos geralmente não pedem eles aqui. A tipo 2, ela tem um início mais na infância e também na adolescência, e o marcador principal aqui é o anti-LKM1. Tá? Geralmente os médicos pedem. Mas, no geral, mesmo com esses marcadores aqui, talvez o médico ainda possa solicitar uma biópsia do fígado para confirmar
o diagnóstico. Isso porque, né, o tratamento envolve o uso de imunossupressores, corticoides. Então, antes de instaurar esse tratamento, o médico vai lá confirmar realmente se o paciente precisa disso. Até porque esses autoanticorpos não são 100% sensíveis ou específicos também. Bom, agora na hepatite vascular, ou seja, algum problema circulatório ali no fígado, e a gente tem 3 casos principais aqui, sendo que o papel do laboratório aqui nesses casos é bem limitado, tá? Então, na insuficiência cardíaca, né, obviamente o sangue não está bombeando o quanto ele deveria, isso acaba resultando num acúmulo de fluidos no fígado, e isso já consegue, né, ter uma certa... só esse acúmulo de fluidos já consegue causar um certo dano tecidual. E dentro da insuficiência cardíaca, né, o laboratório ele pode contribuir ali com os BNPs, né, os peptídeos natriuréticos. Tá? Então o médico pode solicitar isso, aí, dependendo do laboratório, se ele tem acesso a esses testes ou não. Mas, no geral, o médico vai solicitar um ecocardiograma, outros exames lá cardíacos para avaliar realmente essa insuficiência cardíaca e ver se esse é o causador do aumento das aminotransferases. Mas aqui eu não espero um aumento tão marcado, né, das aminotransferases como nas outras situações que a gente viu anteriormente. A síndrome de Budd-Chiari é uma síndrome muito rara. Eu só coloquei aqui para desencargo de consciência, para não pecar por omissão. Mas aqui nessa síndrome a gente tem uma formação de coágulo nas veias hepáticas e isso acaba ocasionando obstrução do fluxo venoso, tá? Isso gera alguns problemas ali com o tecido e vai gerar principalmente necrose no tecido, dano tecidual e também inflamação. E isso vai ocasionar uma belo de um aumento das aminotransferases, tá? Mas também pode ser variável esse aumento de acordo aí com o tipo, né? Se vai causar uma oclusão total ali das veias hepáticas ou não, tá? E também com o tempo de obstrução. Mas geralmente eu espero aqui um aumento de maior do que 15 vezes o limite superior normal, certo? Mas aqui, né, as aminotransferases não vai ser de muita utilidade para o médico, porque ele já vai geralmente fazer o diagnóstico por imagem, né, ultrassom com o Doppler. Em situações de choque, né, obviamente a gente tem um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio, isso vai gerar, né, a tal necrose tecidual. Afinal, as células vão acabar morrendo por falta de oxigênio ali, né, por falta de suprimento de sangue. E isso é chamado geralmente de hepatite isquêmica. Então aqui a gente tem um aumento rápido e massivo das aminotransferases. Então essas enzimas acabam chegando a níveis, ao seu pico, né, cerca de 24 a 48 horas. Eu espero aqui um aumento bem grande, realmente acima de 25, chegando aí até um aumento de 250 vezes o limite superior natural. Isso aqui, claro, bem variável, né, de acordo com o paciente, mas creio que a hepatite isquêmica seja a situação em que a gente vai ver as maiores elevações das aminotransferases. E dentro do laboratório a gente vai observar também esse choque aí em outros exames, né? Afinal, é um problema sistêmico. Então a gente pode ter também uma insuficiência renal aguda, né? Afinal, vai se acumulando esses produtos do metabolismo no nosso sangue, e aqui a gente vai ver um aumento bem importante da ureia e da creatinina. A gente vai poder também observar pancreatite aguda, né, com aumento de amilase e lipase, abdomiólise, com aumento da CK e da aspartato aminotransferase, e uma acidose lática. Afinal, o paciente não está conseguindo utilizar a via oxidativa, né? Ele não está conseguindo consumir oxigênio, então ele vai partir para aquela via metabólica anaeróbica com a formação de lactato. Então isso vai causar possivelmente uma acidose aqui em conjunto, né, com a rabdomiólise, que também é uma das causas de acidose lática. Então lá na gasometria, se o médico pedir, a gente vai ter um pH reduzido, a gente vai ter um bicarbonato reduzido, e se o paciente está hiperventilando já, ele provavelmente vai estar com uma CO2 também diminuída. Bom, até aqui, pessoal, esses quatro cenários aqui
são que a gente observa, né, as maiores elevações das aminotransferases. Agora, nesses próximos 2 quadros, eu não espero uma grande elevação das aminotransferases geralmente. Tá? Então, na doença hepática gordurosa não alcoólica, né, esse termo ele é bem abrangente e ele cobre, né, algumas condições que são causadas pelo acúmulo de gordura no fígado, ou seja, tem uma esteatose ali no fígado e por isso que ele é muito comum. Né, esse acúmulo de gordura é muito comum em indivíduos obesos, está associado a síndrome metabólica. Tá? Então, nesses pacientes, o que eu vou observar? Bom, uma pré-diabetes, ou até mesmo um paciente já diagnosticado com diabetes tipo 2, né? Eu vou ver uma hiperglicemia, também posso observar HbA1c desse paciente, se o médico solicitar, ou exames anteriores. Perfil lipídico alterado, né? Colesterol, principalmente o LDL, vai estar elevado, triglicerídeos, esse paciente vai ser... Geralmente, né, vai ter um obeso, vai ter uma circunferência abdominal mais elevada, né, o índice de massa corporal mais indicando uma obesidade. Né? Então, basicamente, isso que eu posso observar no laboratório. Agora, o curso da doença. Né? A DHGNA ela é segregada em 4 estágios. Né? O primeiro estágio é uma simples esteatose, que é um acúmulo ali de gordura no fígado, e nesse estágio aqui não há maiores problemas. Né? O paciente não tem sintomas, e a gente não vai observar praticamente nada dentro do laboratório, a não ser esses marcadores aqui da síndrome metabólica. No estágio 2, a gente já começa a ter uma esteatohepatite, ou seja, essa gordura no fígado ele já promove uma inflamação hepática mais significativa, e aqui que a gente começa já a detectar no laboratório, né, a alteração das aminotransferases, né, mas alguns pacientes ainda apresentam ela dentro dos valores normais, digamos assim. Tá? Bom, depois do terceiro estágio é o estágio de fibrose, onde ao longo do tempo o fígado vai sendo, né, inflamado, vai sendo danificado ali o parênquima hepático e ele vai tentando se regenerar. E quando ele vê que precisa se regenerar muito rápido, ele cobre uma parte ali do fígado com um tecido mais fibroso, né, só de preenchimento, sem função realmente, porque ele precisa regenerar aquilo de alguma maneira. Tá? E aqui do estágio 2 para o estágio 3, o paciente já apresenta aquele aumento das aminotransferases, mas talvez o médico já queira confirmar essa fibrose ou essa esteatohepatite a partir de biópsia, né, onde esse exame também vai confirmar o diagnóstico e também vai informar melhor o estado da esteatose ou o estado da fibrose também. É claro que tem outros exames, né, de imagem que podem averiguar isso também, mas às vezes o médico pede uma biópsia. E o último estágio é o da cirrose. Tá? Então, que após danos frequentes aí ao fígado, após muitos anos, acaba que o fígado tem uma grande cicatriz ali no parênquima hepático, então fica muito mais tecido fibroso do que tecido com função realmente, tá? Então, lembrando só, né, pessoal, que a cirrose ela pode ser o resultado aí de várias outras situações que eu já comentei aqui, como as hepatites virais, a hepatite alcoólica, a hepatite autoimune quando não tratada, certo? E lembrando que a cirrose é um principal fator de risco para o hepatocarcinoma, né? Cerca de metade de pessoas com hepatocarcinoma apresentam cirrose hepática. Então, é basicamente isso, né? Aquele dano frequente e por um período crônico ao fígado leva a esse estágio da cirrose aqui também. E na cirrose a gente vai então observar uma insuficiência hepática, né, já que grande parte do fígado virou uma grande cicatriz sem função, né? Então que a gente vai ainda observar o aumento das aminotransferases, mas vai variar aqui de acordo com o processo cirrótico. Geralmente as aminotransferases aqui ficam entre 4 e 5 vezes o limite superior normal, fica entre 150 e 200, mas isso é bem variável, tá? Porque tem pacientes, às vezes, que apresentam até mesmo a redução dessas aminotransferases aqui, porque o fígado realmente não tem mais capacidade nem de produzir essas aminotransferases. E aqui, como em alguns pacientes o dano é realmente bem mais profundo, e já começa também uma redução da produção da ALT, e a gente tem um baixo clearance hepático também da AST,
a gente acaba, às vezes, vendo uma predominância da haste em relação à ALT. Então, a razão aqui geralmente acima de 1. E outros achados que a gente vai ter, né? Icterícia, aumento da bilirrubina, que a gente vai poder ver dentro do laboratório. Albuminemia, né? O fígado não vai ter, não tem mais essa capacidade de sintetizar a albumina. Isso vai levar a outros problemas de equilíbrio hidroeletrolítico também no corpo. Plaquetopenia, né? O fígado também não vai sintetizar plaquetas. E a gente também vai ter o aumento da atividade, aumento do tempo da atividade da protrombina. E agora, por fim, né, a situação mais incomum, digamos assim, são as doenças hereditárias. Talvez o médico vá pensar nisso aqui depois de investigar essas outras situações clínicas aqui. Então, a gente tem hemocromatose, doença de Wilson e deficiência de alfa-1 antitripsina. A hemocromatose, né, é o acúmulo de ferro no organismo, aí, principalmente por causa da disfunção nas proteínas que regulam os níveis plasmáticos de ferro. Então acaba que o ferro se deposita em vários órgãos, mas principalmente no fígado. Isso aumenta a reatividade oxidativa das células ali, isso gera um certo dano e inflamação hepática. Tá? Mas aqui eu não espero um aumento muito grande das aminotransferases, então elas ficam em torno aqui de 1, né, a 2 vezes o limite superior normal. Tá? Em pacientes cirróticos, né, porque a hemocromatose também pode levar à cirrose, as aminotransferases se encontram aí mais elevadas normalmente. Aí aqui é importante, pessoal, porque a hemocromatose é uma doença um pouco chata, porque tu não consegue fazer o diagnóstico muito cedo. Geralmente os pacientes têm ali começam a ter sintomas muito tarde, né? Às vezes com 40, 50 anos, às vezes as mulheres têm sintomatologia só na menopausa, né? Então é um pouco difícil de fazer esse diagnóstico aqui, e até mesmo as aminotransferases elas se elevam muito depois também, né? Então às vezes se pode achar esses pequenos aumentos nas aminotransferases em exames de rotina, geralmente, né? E aí o médico vai investigando e chega na hemocromatose. Aqui nos outros achados laboratoriais, né, a gente vai ter elevação, obviamente, sérica do ferro, ferritina e transferrina, e a redução da TIBC, né, que é essa capacidade total de ligação do ferro. E para confirmar o diagnóstico, o médico pode pedir nessa pesquisa de mutações no gene HFE, esse aqui é o gene da hemocromatose, ou também fazer uma biópsia hepática, biópsia do tecido hepático, que pode também averiguar esse acúmulo de ferro. A doença de Wilson, que é o acúmulo de cobre no organismo, tá? Então o cobre não é eliminado adequadamente e a gente tem uma deposição de cobre em vários órgãos, mas aqui a gente, né, vai focar mais no fígado. Isso gera um dano e inflamação também. E assim como lá na hemocromatose, eu não espero valores muito elevados de aminotransferases, tá? Aqui em torno de 1 a 2 vezes o limite superior normal. Aqui nos outros achados, né, caso o médico peça o cobre sérico, ele vai estar elevado. A gente tem uma redução da ceruloplasmina aqui nessa doença de Wilson, mas lembrando que a ceruloplasmina ela não é específica para a doença de Wilson e a gente tem que atentar porque ela é uma proteína de fase aguda. Então, resultados normais aqui da ceruloplasmina não excluem a doença de Wilson, tá? Mas geralmente aqui o médico vai precisar fazer uma biópsia para confirmar esse diagnóstico. E por fim a gente tem a deficiência de alfa-1 antitripsina. E essa alfa-1 antitripsina é uma proteína, né? É uma antiprotease que inibe a atividade da elastase neutrofílica. E essa elastase é uma enzima que digere células danificadas ou velhas lá no pulmão e promove a cicatrização do tecido, tá? Então, quando eu tenho uma deficiência de alfa-1 antitripsina, a elastase ela fica sem regulação. Ela fica lá digerindo várias células dentro
do pulmão, então isso pode gerar um dano pulmonar bastante grave e pode chegar a um enfisema caso não for tratado. Tá? Bom, Álvaro, por que tu está falando então de deficiência de alfa-1-antitripsina se ele está causando dano pulmonar? Tá? É porque em alguns pacientes, né, a deficiência de alfa-1-antitripsina ela já é raro. E em alguns pacientes com a deficiência da alfa-1-antitripsina, ela acaba sendo modificada, né, sofre uma modificação na molécula dela, e ela acaba sendo retida nos hepatócitos, e isso pode gerar dano hepatocelular e elevação, né, das aminotransferases, mas isso aqui realmente já é bem mais raro também, tá? Em alguns outros pacientes, essa alfa-1-antitripsina ela consegue ser degradada dentro dos hepatócitos, e aí não gera tantos problemas. Mas em alguns dos pacientes ela não é degradada e ela se acumula ali e pode gerar essa hepatite. Tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para essa aula. Certo? Espero que tenham gostado desse jeito que eu dou aula, um pouco mais sem slide, um pouco mais simples aqui. Tá? E eu queria dar um aviso bastante importante agora para vocês, né? Agora vem a surpresa, que é o anúncio do meu curso de enzimas, né? Minha formação em enzimas séricas. Então, lá tem várias aulas sobre enzimas, né? Tem essa aqui, né, que é das aminotransferases, que é a primeira que já está disponível lá na plataforma. E toda quinta-feira eu vou adicionar uma aula de enzimas até o final de julho, né? Dia 23 de junho é a última aula, né? Então, hoje, dia 19, foi essa de aminotransferases, que está disponível lá na plataforma, junto com o material em PDF, também com as questões comentadas de concurso, né? As questões de concurso. E também tem o material todo lá dentro da plataforma. Na próxima semana, quinta-feira, vai ter a aula sobre fosfatase alcalina e gama-GT. Tá? Depois vai ter sobre CK, vai ter sobre amilase, sobre lipase. E depois, mais ao fim, tem também a aula sobre lactato desidrogenase, que é a LDH, e também sobre a G6PD. Tá? Então, essas são todas as enzimas que eu creio que são aí mais clinicamente relevantes. Tá? Então, nessa plataforma do curso, tem todas essas aulas, todo o material de PDF, né, que vai sendo liberado aí durante as semanas até dia 23 de junho, né, que tem 6 aulas dentro do curso. Elas são basicamente 6 a 7 horas aí de curso. E o preço dele tá agora no lançamento, né? O pessoal sabe que eu gosto de dar um desconto de lançamento, tá R$40, né, a inscrição nesse curso, e você tem acesso ao curso por um ano inteiro. Tá? Então, claro que o curso vai acabar dia 23, mas você tem, dia 23 de junho, mas você tem até um ano, né, de acesso para fazer o curso, para ver todos os materiais, pegar todos os PDFs, e todas as aulas vão ter, né, tanto o PDF quanto as questões comentadas. Então, se você tem interesse, né, de se especializar melhor em análises clínicas, ter um olhar um pouco mais laboratorial e clínico também, e fisiológico das enzimas, se inscreve lá, o curso está muito legal. Eu deixei o link tanto aqui no YouTube quanto também lá na bio do Instagram. Pode fazer no boleto, pode fazer no cartão, pode parcelar até em 4, 5 vezes, se eu não me engano, esse valor de R$40. E esse valor está com desconto agora, né? Depois ele vai voltar para o preço normal de R$50, certo? Então, ainda vou mandar um e-mail para vocês, também falando sobre o curso, falando um pouco melhor sobre ele, mas quero agradecer se você ficou até aqui. Espero que você também me dê um feedback da aula, me manda uma mensagem lá no Instagram, deixe um comentário aqui no YouTube sobre o feedback da aula, o que você achou, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, certo? Então, vejo você na próxima, até mais. Um abraço e bons estudos.